no dia 19, e esses grampos foram feitos até hoje, quando então o ex-presidente foi anunciado como ministro e eles foram interrompidos. E a gente começa exibindo justamente o áudio que foi gravado hoje, a 1h32 da tarde, uma ligação que a presidente Dilma faz para o telefone celular de um segurança do ex-presidente Lula, e aí então eles falam do suposto termo de posse que a polícia interpreta como uma forma de ser utilizado caso Lula fosse preso nos próximos dias ou houvesse essa tentativa por parte da Polícia Federal. Por favor, o primeiro áudio. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom? Tchau. Tchau, querida. Tchau. Agora a gente vai exibir um outro áudio onde o ex-presidente Lula fala por telefone com o agora ex-ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e nessa conversa, Jacques Wagner coloca o cargo dele à disposição do ex-presidente Lula. Por favor. Paulo, Lula está amadurecendo o gabinete. Está amadurecendo. Quase caindo de podre. Mas eu tenho recebido muitos pedidos para me aceitar, sabe? Muito. O CETER agora estava reunido e ligado meu cargo está à sua disposição. Tá bom. Pode ser seu carregador de documento. Eu sei que estou ajudando, sim. Eu vou ter seu AJ hora. Eu sei que estou adjunto. Ah, Nossa. Em outra conversa que a gente vai mostrar agora, essa entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente faz uma dura crítica ao Supremo Tribunal Federal, ao Senado Federal e também à Câmara dos Deputados. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o Supremo Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara, um presidente do Senado, um parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Bom, a próxima conversa que a gente vai exibir, ela foi gravada no dia 7 de março entre o Lula. ex-presidente Lula e Trouxão. o advogado Luiz Carlos Seminarina Seixas. Nessa conversa, o ex-presidente Lula reclamou bastante da ingratidão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que vamos lembrar que é o responsável pelas investigações de quem tem foro privilegiado. Eu comentei para você de manhã, mas era uma coisa simples que não estava de formalidade. Não, mas simples ele vai dizer não, ele não vai receber. Eu conversando. É porque ele recusou 4 pedidos de investigação a essa e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Pois é, mas Essa é a gratidão. Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. mas se gente Janot tem que seguir esse agora. ele vai ficar constrangido. Se for lá conversar, ele diz não, pronto. Ou não diz, né? Não, então começa com o Cristiano. A próxima conversa que nós vamos exibir foi gravada no dia 4 de março, aquele dia que o ex-presidente Lula foi levado pela Polícia Federal para uma condição coercitiva no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Assim que sai do aeroporto, o ex-presidente liga para a presidente Dilma Rousseff e fala depois com o agora ex-ministro Jacques Wagner. Ele fala sobre a questão do Supremo Tribunal Federal e diz o negócio da Rosa Weber. O que é isso? A defesa do ex-presidente Lula entrou com um pedido no Supremo para que o Supremo dissesse quem deve investigá-lo, se seria o juiz Sérgio Moro aqui em Curitiba, a força-tarefa da Operação Lava Jato, ou o Ministério Público Estadual lá em São Paulo. Naquela época não tinha saído nenhuma decisão a esse respeito. Vamos ouvir então um trecho em que o ex-presidente Lula fala sobre o negócio da Rosa Weber com Jacques Wagner. Mas eu queria, então ela está falando dessa reunião. Ô Wagner, eu queria que você visse agora, falar com ela daquela sair, falar o negócio da Rosa Weber. tá bom. Está na mão dela para decidir. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa.
Tá bom. Falou. Tá bom, combinado. A próxima conversa foi gravada no dia 27 de fevereiro, entre o ex-presidente Lula e também com Paulo de Tarso Vanucchi, que é ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos durante o governo do ex-presidente. Nessa conversa, eles tratam do Eugênio Aragão, que na época era subprocurador-geral da República e que acaba de ser nomeado como ministro da Justiça, porque o antigo ministro, o Wellington Lima Silva, acabou tendo que deixar o cargo, e a suspeita dos investigadores é que ele também tentasse interferir no nome de Eugênio Aragão. Por favor. O problema é o seguinte, eu tenho que desculpar essa briga, eu sei que é difícil, sabe? Eu, às vezes, pensando até que o Aragão deveria cumprir um papel de homem, sei lá, porque o Aragão parece nosso amigo, parece, mas está sempre vivendo, olha... Lascou. O penúltimo áudio que nós separamos é uma conversa entre o ex-presidente Lula e o presidente do PT, Rui Falcão. A data é no dia 27 de fevereiro, dias antes da Operação Lava Jato chegar até a porta do ex-presidente Lula. E pelo tom da conversa, pelas palavras, os investigadores suspeitam que o ex-presidente já sabia que a Polícia Federal estava investigando e preparando uma ação na casa dele. Por favor. Eu estou esperando segunda-feira. Eu estou esperando segunda-feira a operação de busca e apreensão na minha casa. Aí, ó. Não sei de nada, não sei de nada. Eu sei, eu vi. O próximo áudio, o último que nós separamos, é uma conversa entre o ex-presidente Lula com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, onde o ex-presidente pede a Nelson Barbosa para acompanhar o que a Receita Federal está fazendo junto com a Polícia Federal. Vamos lembrar aí que o ex-presidente Lula também é alvo da Operação Zelotes, que investiga aí questões administrativas e pagamento de impostos. Vamos ouvir. Ô, Nelson, falar uma coisa por telefone, que não sei aqui, portanto que a Polícia Federal esteja gravando. Mas é preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Eles fazem parte, né? Eles são... pois é, mas é preciso superar o que eles estão fazendo no Instituto. Se ele tivesse isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema da arrecadação do Estado. Eu acho que eles estão sendo filhos da demais. Estão procurando terminou. Eu acho que era preciso, eu vou pedir para o Paulo Camão tentar colocar tudo no papel, porque era preciso você chamar um responsável daqui. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com o Quetal, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record, ou só por uma? Vai tomar no... Vai colocar, né? Vai colocar e entregar, porque não teria um problema de investigar, não. Agora isso é igual, né? Não é possível. Nossa. Vamos lembrar que essas interceptações foram feitas com autorização da Justiça, partiu de um pedido do Ministério Público Federal e foram feitas pela Polícia Federal. Por uma decisão do juiz Sérgio Moro, é que elas foram tornadas públicas hoje. A justificativa de Sérgio Moro é a seguinte, que se tornou a gravação pública, afirmando que a democracia em uma sociedade livre exige que os governantes saibam o que fazem os seus... que os governados saibam o que fazem os seus governantes, mesmo quando estes buscam agir protegidos pelas sombras. O juiz diz ainda, sem sigilo, haverá o exercício da ampla defesa pelos investigados, assim como em outras fases da Operação Lava Jato, depois que as diligências são cumpridas, o sigilo é retirado. E Moro disse que isso é ainda mais relevante em um cenário de aparentes tentativas de obstrução à justiça e lembrou o caso do senador Delcídio do Amaral, que chegou a ser preso. Na decisão, o juiz Sérgio Moro disse que Lula já sabia ou então desconfiava que seria alvo de monitoramento telefônico e de buscas na Operação Lava Jato. Moro ressalta que o telefone de Lula foi monitorado e que, isso é muito importante a gente lembrar, e que as autoridades com foro aparecem nas ligações porque ligaram para Lula ou receberam telefonemas dele. Fala da aparente tentativa de influenciar os ministros do Supremo, como Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, e diz que isso não deu certo.
Vamos explicar então para quem está em casa, entender exatamente isso. O grampo foi autorizado no telefone do ex-presidente Lula, então toda vez que ele ligava para alguém ou alguém ligava para ele, essa ligação era gravada. Por isso que a gente ouve em algumas conversas ministros e a presidente Dilma. Também toda vez que alguém fazia uma chamada para ele, não foi um telefone grampeado da presidente Dilma Rousseff ou de alguns ministros. Depois que o Diário Oficial de hoje trouxe a nomeação do ex-presidente Lula como novo ministro-chefe da Casa Civil, as investigações contra ele na Operação Lava Jato foram cessadas aqui em Curitiba.